Eu passei 10 anos construindo uma carreira como chefe em outra cidade, longe da sombra do meu irmão gêmeo, o filho de ouro. Quando finalmente voltei para casa para abrir meu próprio restaurante, descobri a verdade chocante: por uma década, ele usou meu nome, minhas histórias e minhas criações para construir uma carreira falsa para si mesmo. Ele era o chefe famoso, e eu era o fantasma. E quando o confrontei, meus pais me disseram que eu deveria ficar grato, porque ele tornou o nosso nome um sucesso. Meu nome é Miguel, e eu tenho um irmão gêmeo, o Mateus. Somos idênticos na aparência, mas é aí que a semelhança termina. Desde que éramos crianças, nossos papéis na família foram claramente definidos. Mateus era o charmoso, o extrovertido, o que tinha o dom da palavra. Eu era o quieto, o focado, o que preferia a companhia de livros e ingredientes. Meus pais, donos de uma pequena, mas tradicional, empresa de importação, adoravam o brilho de Mateus. Ele era o herdeiro natural, o futuro dos negócios. Minha paixão pela culinária era vista como um hobby excêntrico. Um homem de verdade não passa a vida na cozinha, Miguel, meu pai costumava dizer. Aprenda com seu irmão a negociar, a liderar. Essa dinâmica me sufocava. Enquanto Mateus recebia um carro no seu aniversário de 18 anos, eu ganhei um conjunto de facas de cozinha para brincar. Quando ele decidiu fazer um intercâmbio de negócios na Europa, meus pais não hesitaram em pagar. Quando eu pedi ajuda para um curso de gastronomia, eles sugeriram que eu arrumasse um emprego de meio período. Então, aos 20 anos, eu fiz as malas. Consegui uma bolsa parcial para uma renomada escola de culinária em outra cidade, a centenas de quilômetros de casa. Eu sabia que, para construir meu próprio nome, eu precisava escapar da sombra dele. Os 10 anos seguintes foram uma moagem brutal, mas gloriosa. Trabalhei nos melhores restaurantes, aprendi com chefes incríveis, lavei pratos, filetei peixes por horas a fio. Eu vivi e respirei a cozinha. Construí uma reputação sólida, não com carisma, mas com trabalho duro e pratos que falavam por si. Mantive contato com minha família, mas era distante. Eles estavam ocupados demais celebrando os sucessos de Mateus. Segundo eles, ele havia se tornado um consultor gastronômico, viajando pelo mundo, fechando grandes negócios para restaurantes de luxo. Eu achava estranho, já que ele mal sabia fritar um ovo, mas eu estava tão focado na minha própria jornada que não questionei. Eu sentia uma pontada de inveja, admito. Enquanto eu ralava na cozinha, ele parecia estar vivendo a versão glamourosa da vida que eu queria. Finalmente, aos 30 anos, eu estava pronto. Juntei todas as minhas economias, criei um plano de negócios sólido e voltei para minha cidade natal para realizar meu sonho, abrir meu próprio restaurante. O Florigem. Era o culminar de uma década de sacrifício. Encontrei o ponto perfeito, aluguei o espaço e comecei a reforma. E foi aí que o pesadelo começou. A primeira coisa estranha aconteceu quando fui registrar a marca do restaurante. O nome Florigem por Miguel Costa já estava registrado. E o proprietário do registro era meu irmão, Mateus. Liguei para ele, confuso. Mateus, que brincadeira é essa? Por que você registrou o nome do meu restaurante? Ele riu do outro lado da linha. Brincadeira? Não seja bobo, maninho. Estou apenas protegendo os interesses da família. É uma boa ideia, precisamos garantir que ninguém a roube. Soou estranho, mas eu deixei passar. A segunda bandeira vermelha foi quando fui encontrar um antigo fornecedor de produtos orgânicos. Ao me apresentar, ele me olhou com uma expressão confusa. Miguel Costa? Mas, você não se parece nada com suas fotos. E sua voz é diferente. Minhas fotos? Perguntei. Sim, no seu blog. Diário de um Gourmet. Leio toda semana. Seus posts sobre os mercados de especiarias em Marrocos foram incríveis. Eu nunca estive em Marrocos. E eu não tinha um blog. Meu sangue gelou.
Naquela noite, digitei Diário de um Gourmet no Google. E lá estava. Um blog de viagens e gastronomia lindamente projetado, com um público enorme. E o autor, com dezenas de fotos posadas em mercados exóticos, cozinhas de restaurantes estrelados e vinícolas na Toscana, era o meu irmão. Mas o nome embaixo da foto era o meu. Miguel Costa. Por horas, eu cliquei em cada post, cada artigo. E o que eu li me deixou doente. Ele não estava apenas usando meu nome. Ele estava roubando a minha vida. As histórias que eu contava a ele por telefone, sobre minhas experiências trabalhando em cozinhas na França, sobre um chefe peculiar que conheci em Barcelona, sobre o sonho de um restaurante focado em ingredientes locais, estava tudo lá. Mas recontado por ele, como se as experiências fossem dele. Ele roubou minhas memórias, meus sonhos, e os transformou em sua própria marca pessoal. O consultor gastronômico de sucesso era uma farsa completa, construída sobre a minha identidade. A confrontação foi imediata. Dirigi até a casa dos meus pais, onde ele ainda morava, e o encontrei na sala de estar, escrevendo em seu laptop, provavelmente seu próximo post. Joguei uma impressão do blog na mesinha de centro. Que porcaria é essa, Mateus? Meus pais entraram na sala, alarmados com meus gritos. Mateus olhou para o papel e depois para mim, com uma calma assustadora. Ah, isso, ele disse. Eu ia te contar. É o nosso projeto. Nosso projeto? Eu repeti, incrédulo. Não seja dramático, Miguel, interveio minha mãe. Seu irmão teve uma ideia brilhante para promover o nome da família. Ele te deu uma plataforma. Ele roubou meu nome. Ele está mentindo para milhares de pessoas, eu gritei. Não é mentira se beneficia a todos, disse meu pai, com uma lógica distorcida. Graças a ele, o nome Encosta agora é sinônimo de alta gastronomia. Ele preparou o terreno para o seu restaurante. Você deveria agradecê-lo. Eles não viam o roubo. Eles viam sinergia. Viam o carisma de Mateus usando minha substância para o bem maior da família. Eles sabiam o tempo todo. Eram cúmplices. Fui eu que percebi que estava sozinho. Eles não eram apenas uma família que favorecia um filho em detrimento do outro. Eram uma unidade de negócios onde eu era o produto não creditado. Eu construí essa marca, Miguel, disse Mateus, finalmente se levantando. Você pode ter tido as experiências, mas eu criei a narrativa. Eu a vendi. Sem mim, você ainda estaria cortando cebolas em alguma cozinha esquecida. Então, sim, o nome é nosso. Mas a marca é minha. Ele me ofereceu um acordo. Eu poderia abrir meu restaurante, mas ele seria o rosto público. Eu seria o chefe nos bastidores, e ele, o curador que interage com a imprensa e os clientes. Era a mesma dinâmica da nossa infância, agora em escala profissional. Eu olhei para os três, para a frente unida de delírio e manipulação deles. E, pela primeira vez na vida, eu não senti tristeza. Senti uma clareza gelada. Tudo bem, eu disse, para a surpresa deles. Eu aceito. Mas com uma condição. O lançamento do restaurante será um grande evento. E nós dois, juntos, contaremos a nossa história. O sorriso de Mateus era triunfante. Ele achou que eu havia cedido, que, como sempre, eu havia aceitado meu lugar na sombra. Meus pais ficaram aliviados, vendo a crise evitada. Eles não perceberam que a minha aceitação não era uma rendição. Era uma declaração de guerra. Nas semanas seguintes, eu joguei o jogo. Trabalhei com Mateus no planejamento do evento de lançamento. Ele estava em seu elemento, contratando assessorias de imprensa, convidando celebridades locais, desenhando o convite perfeito. Eu foquei no cardápio, criando o menu mais espetacular da minha vida. Cada prato era uma história, uma peça do quebra-cabeça que eu estava prestes a montar. Por fora,
éramos a dupla de irmãos perfeita, unindo forças. Por dentro, eu estava montando uma armadilha. A condição que eu impus era que, durante o evento, projetaríamos um pequeno documentário no telão. Um vídeo que contaria a nossa jornada, desde a infância até a grande abertura do Origem. Mateus adorou a ideia. Ele viu como uma oportunidade de se consolidar ainda mais como o cérebro por trás da marca Miguel Costa. Deixa a produção comigo, maninho, ele disse. Eu sei exatamente como contar nossa história. Claro, eu respondi. Mas eu tenho algumas fotos antigas e vídeos da minha época na Europa. Eu mesmo posso editar essa parte. Será minha contribuição pessoal. Ele concordou, distraído demais com sua própria autopromoção para se preocupar com os detalhes. E foi nesse detalhe que a minha vingança tomou forma. Passei noites em claro, não na cozinha, mas em uma ilha de edição. Peguei os vídeos que ele esperava, eu em cozinhas movimentadas, em mercados europeus. Mas eu os entrelacei com outras coisas. Áudios de nossas conversas telefônicas ao longo dos anos, que eu, por sorte, havia gravado para não esquecer detalhes das histórias. Conversas onde eu contava a ele, com entusiasmo, sobre minhas experiências, e ele, com uma curiosidade calculada, me fazia perguntas específicas. E eu adicionei a prova final. Um e-mail que encontrei, de 2 anos atrás, enviado da conta dele para a sua, com o assunto Ideias para o blog. E o corpo do e-mail era uma transcrição quase literal de uma das minhas histórias, que eu havia lhe contado na noite anterior. O evento de lançamento foi magnífico. O restaurante estava lotado. A imprensa, os influenciadores, os investidores, todos estavam lá. Meus pais circulavam pelo salão, radiantes de orgulho pelo filho prodigioso. Mateus estava no centro de tudo, apertando mãos, contando nossas histórias. Chegou a hora do discurso e do vídeo. As luzes diminuíram. Mateus subiu ao pequeno palco, o microfone na mão. Boa noite a todos, ele começou. Muitos de vocês me conhecem como Miguel Costa, o criador do Um Diário de um Gourmet. Mas esta noite, quero apresentar a vocês a outra metade da nossa história, o coração por trás da nossa cozinha, meu irmão. Ele fez um gesto para mim. Eu apenas assenti, da primeira fila. Para entenderem a nossa jornada, preparamos um pequeno vídeo. A história de como 2 irmãos transformaram uma paixão em realidade. O vídeo começou. No início, era exatamente o que ele esperava. Fotos nossas quando crianças, vídeos dele falando sobre sua visão. Então, a tela mudou para minha parte. Mostrou minhas fotos na Europa, mas por baixo, a minha voz, em uma gravação telefônica, contava a história original para o Mateus. Em seguida, a tela se dividiu. De um lado, um post do blog dele, descrevendo a experiência. Do outro, o e-mail onde ele transcreveu minhas palavras. O murmúrio na sala começou baixo e foi crescendo. As pessoas olhavam do telão para o Mateus, cujo sorriso confiante havia se transformado em uma máscara de pânico. O vídeo continuou, impiedoso. Uma após a outra, minhas histórias, minhas experiências, eram apresentadas, seguidas imediatamente pela versão plagiada dele no blog. A cada revelação, a farsa ficava mais clara, mais grotesca. O consultor gastronômico não era um visionário, era um ladrão de identidade, um papagaio talentoso. O vídeo terminou com uma tela preta e uma única frase: toda grande refeição começa com ingredientes autênticos. As luzes se acenderam. O silêncio na sala era total. Todos os olhos estavam em Mateus, parado no palco, pálido como um fantasma. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ele olhou para nossos pais, buscando socorro, mas eles estavam tão chocados quanto todos os outros. Foi então que eu me levantei, caminhei até o palco e peguei o microfone da mão trêmula dele. Obrigado a todos por virem, eu disse, a voz calma e clara. Como podem ver, o Origem é um restaurante construído sobre histórias.
Histórias reais. E a partir de hoje, o único contador de histórias nesta cozinha serei eu. Bem-vindos ao meu restaurante. O que aconteceu depois foi um desastre previsível para eles, e uma libertação para mim. O escândalo explodiu. A história do chefe fake estava em todos os blogs de fofoca e jornais de negócios no dia seguinte. A reputação de Matheus foi aniquilada. A marca Miguel Costa que ele construiu se tornou sinônimo de fraude. Meus pais, humilhados publicamente, tentaram se distanciar do desastre, mas o dano à imagem da família perfeita era irreparável. Eles se fecharam, cortando relações com quase todos, inclusive comigo. Eles escolheram a negação em vez do arrependimento. Matheus desapareceu. Soube que ele se mudou para o interior, tentando escapar da vergonha. A irônica justiça final foi que, para sobreviver, ele teve que arrumar um emprego de verdade, em uma área completamente diferente, onde seu carisma não podia mais compensar sua falta de substância. E o meu restaurante? O Forigem se tornou o lugar mais comentado da cidade. As pessoas não vinham apenas pela comida, vinham pela história. Vinham para apoiar o chefe que ousou reivindicar sua própria identidade. Eu não precisei destruir meu irmão. Eu apenas mostrei a todos quem ele era, usando as próprias palavras e mentiras dele. A verdade foi a minha única arma. Olhando para trás, a traição dele foi a coisa mais dolorosa que já enfrentei. Mas também foi o catalisador que me forçou a sair da sombra para sempre. Eu não sou mais o irmão quieto, o coadjuvante. Sou o chefe, o dono, o autor da minha própria história. E descobri que o sucesso, o verdadeiro sucesso, tem um sabor muito melhor quando os ingredientes são todos seus.